Olá, minha gente! Passando aqui rapidamente para comentar o caso Roberto Jefferson. Quem foi Roberto Jefferson? O que está por trás de toda essa mentira articulada por grande parte da mídia parcial, a ideologia e partidos de esquerda? Roberto Jefferson foi uma personalidade, é uma personalidade no Brasil que sofre com uma das maiores aberrações na história do Brasil, um país democrático na América Latina, um dos que literalmente está sofrendo por uma clara e incontestável ditadura no século XXI. Roberto Jefferson foi preso há tempos atrás, certo? Por crime de opinião, simplesmente por expor seus pensamentos, né, que é garantido pela Constituição, certo? Garantido pela Constituição nessa entrevista. Vejam, esse foi o início de tudo, certo? Para você entender. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O Melo, o de Melo, Collor de Melo, o Marco Aurélio de Melo entende de outro. Já aposentou. O Fachin entende do outro. O Xandão, maridão da dona Vivi, entende de outro. Então, sim, deputado, mas a gente vive um num grande sistema... caravançará, aquilo é uma bagunça. É um sistema de freios e contrapesos. Nenhum poder pode se sobrepor aos outros. Mas o Supremo, hoje há uma ditadura do judiciário. Como é que foi que chegou lá o Barroso, Boca de Veludo, Globo? Como é que chegou lá o Fachin, Joerley Batista? Pô, como é que chegou lá aquela do Rio Grande do Sul? Aquela ministra... Rosa Weber era amiga do Carlos, marido da Dilma, amiga do... Ela nem juíza é, do Tribunal Regional do Trabalho, que é juiz de segunda linha. Minha gente, é inadmissível um ex-deputado ser preso por crime de opinião. Sabemos que o ministro, né, não vou chamar nem juiz, sabemos que o ministro age há muito tempo de forma parcial e sem nenhum embasamento jurídico para tal determinação de prisão. Enfim, Roberto Jefferson foi preso, cumpriu parte, né, aí da pena por crime de opinião. Não há nenhuma lei hoje no Brasil que puna alguém por crime de opinião. Os advogados pediram, né, para que ele cumprisse em regime domiciliar, certo? Com algumas restrições, ele não poderia dar entrevistas, ele não poderia receber visitas e não poderia usar as redes sociais. Contudo, indignado com a clara censura, o início da instalação de uma ditadura no Brasil, ele volta a fazer críticas aos ditadores da toga do Supremo Tribunal Federal acerca da ditadura, da censura explícita praticada contra o canal de TV Jovem Pan. No dia de ontem, ao julgar uma ação de direito de resposta promovida pela aliança liderada pelo PT, o TSE, atendendo a um pedido desse partido, resolveu promover verdadeira censura aos meios de comunicação, impedindo que a Jovem Pan abordasse alguns assuntos, mesmo que de forma crítica ou informativa. Embora não concordemos, cumpriremos a decisão do TSE em respeito ao Estado Democrático de Direito. Esperamos que os valores de liberdade de imprensa e de expressão sejam rapidamente restabelecidos, eis que são próprios e inerentes a todas as democracias. O que o TSE está fazendo nunca foi visto. Censurar a Jovem Pan.
O Brasil Paralelo está censurado, não pode colocar no ar o caso Adélio. Nenhum formador de opinião pode falar da corrupção do Lula. Como é que é isso? Lula é um corrupto, um ébrio corrupto, viciado, de práticas viciadas, corruptas. Assaltou o Banco do Brasil, o BNDES, a Petrobras, as estatais, para financiar regime comunista e regimes comunistas na América Latina. E o Xandão não quer que a gente diga que ele é corrupto? Que conversa é essa? É o Ministério da Verdade que George Orwell escreveu em 1984, no seu livro 1984, o Ministério da Verdade, a censura está querendo apagar a memória do povo? É a história que George Orwell já contou para nós? Xandão, você foi longe demais, Xandão. Você vai cair do cavalo. Xandão, você vai cair do cavalo, Xandão. Gente, estão limitando, estão censurando, estão determinando o que deve ser dito, o que uma emissora de TV deve dizer. Mas aí alguém pode dizer, William, ele reagiu à ação da Polícia Federal a tiros. Gente, o cara está embaixo de um manto de injustiça há tempos. Foi preso por crime de opinião, massacrado pelo punho de ferro de alguém que está aí deitando e rolando nas leis do país, na Constituição, um ditador que se auto-intitula juiz, indicado por aliados políticos inimigos do país. Chegou uma situação que o cara se viu, né, com a esposa e a filha em prantos, vendo o pai e o marido sendo massacrado com injustiça. O cara perdeu a noção, o cara reagiu, até um cão, até um cachorro, ele reage quando se sente ameaçado diante de pancadas e de injustiça, ok? Então, não justificando, não concordo, porém, foi uma reação instintiva de um ser humano debaixo de injustiça. Crimes de opinião somente em países onde a ditadura reina, certo? Onde a ditadura é aplicada e não a democracia. É algo simplesmente inadmissível. Enquanto, né, um bandido que claramente roubou o país, milhões, bilhões até, foi e é o líder de uma das maiores organizações criminosas que saqueou os cofres do país, tá aí, né, livre, onde ele teve aí a sua sentença cancelada, certo? Por um ministro amiguinho anteriormente indicado por aliados políticos dele mesmo, né, que é aí o ditador da toga, Alexandre de Moraes, que está deitando e rolando, certo? Deitando e rolando, tendo aí o poder, certo, de prisão com a canetada. É simplesmente ridículo o que nós vivemos hoje no Brasil. Inadmissível. Gente, estão censurando canais de TV, estão perseguindo, virou uma verdadeira caça às bruxas no Brasil por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o qual desmonetiza canais, né, do YouTube de pessoas bolsonaristas simplesmente porque tem uma opinião contrária à ideologia a qual ele segue claramente, certo? Tem feito presos políticos no país, algo assustador, e o bandido que um dia governou o país, o Lula, certo? O Lula que deseja em várias falas já ele expressou isso, certo? Que quer, né, limitar a liberdade das pessoas através das redes sociais. Um verdadeiro ditador, através aí da sua marionete, que é o ministro Alexandre de Moraes, que tem feito do Brasil e da Constituição um livro
apenas um papel que tem sido violentado e tem sido desrespeitado. Inadmissível.